tópico 2, nós vamos falar sobre palavra da ciência. E também pode ser chamada de palavra de conhecimento. Este dom está relacionado ao ensino das verdades da palavra de Deus. Está escrito em Deuteronômio, abre aspas, as coisas encobertas são para Deus, e as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre. Ele é poderoso para nos revelar coisas que ainda não foram reveladas, para o propósito único de Deus, para a edificação da igreja, não para que nós sejamos estrelas ou celebridades da nossa igreja. O Espírito Santo, somente Ele sabe todas as coisas. Ele sabe quando nós choramos sozinhos, Ele sabe quando nós pecamos e acreditamos que ninguém viu. Ele sabe quando nós somos humilhados, desprezados, e Ele revela-nos estas coisas para nos consolar ou para nós consolarmos alguém. Mas Ele não tem a pretensão de todo dia, de toda hora, ficar revelando nossos documentos, o que eu comi, aonde foi, com quem eu estava. Uma igreja, ela não pode falar que hoje será um culto de revelação, de que Deus vai revelar alguma coisa, porque a revelação não é segundo a minha vontade, não é segundo a nossa vontade, é segundo a vontade de Deus e segundo os seus propósitos. O objetivo é muito maior deste dom. Ele revela para desmascarar os falsos profetas, segredos, sonhos, mas tudo é para a glória dele. É a capacitação dada ao crente para este conhecer os fatos e circunstâncias ocultas que um reles mortal não teria condição de descobrir ou de saber de verdades que estão ocultas. Às vezes, o Espírito Santo fala conosco e nos revela coisas que nós pensamos entre nós e Deus. Não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu muito comigo. Uma coisa que eu pensei no meu íntimo, não falei para ninguém, não esbocei nada a respeito daquele assunto. E Deus usa alguém e fala conosco a respeito de algo que nós estamos pensando, ou que falamos em uma oração silenciosa entre nós e Deus. É a capacitação dada ao crente para ele conhecer estas coisas ocultas. A função deste dom não é para satisfazer nossas curiosidades pessoais. A finalidade é preservar a vida da igreja, livrando-a do engano e da artimanha do maligno. Infelizmente, muitas pessoas saem do paganismo e vai para a igreja e chega lá e encontra uma pessoa com um dom de profecia, não ministério de profeta, porque ele não existe mais. Nós vamos falar nas lições futuras. Mas é alguém que tem um dom de profecia. E aí as pessoas começam a perambular atrás destas pessoas, para que lhes sejam revelados coisas da sua vida. Porém, quem tem este dom da ciência, do conhecimento, nem tudo é revelado para ele. Tem coisas que são segredos de Deus, que nem quem tem este dom nunca vai saber. No ponto 3, exemplos bíblicos da palavra da ciência. Nós temos vários exemplos bíblicos de pessoas que tiveram esse dom. Eliseu revela todos os planos do rei da Síria quando ele queria atacar Israel. Tudo o que ele pensava ou conversava na sua câmara, onde ele estava repousando, de madrugada, à noite, tudo que ele falava para seus soldados, sua estratégia de ataque contra Israel, tudo era revelado para Eliseu. E ele então falava para o rei mudar a sua tática de combate, de confronto, e os planos então do rei da Síria eram frustrados. Foram frustrados a tal ponto
que ele chamou seus conselheiros e ele imaginou que houvesse um traidor no meio do seu povo. Alguém que era favorável ao povo de Israel. Mas um dos seus conselheiros disse a ele: não, Senhor, é o profeta que tem lá, Eliseu. É ele que revela todas as coisas que acontecem aqui. Então ele imaginava que tinha um traidor, mas não era um traidor, né? Às vezes as pessoas podem perguntar: quem te falou isso? Quem te contou isso? Não, é o Espírito Santo que nos revela algo que as pessoas nem imaginam que nós sabemos, mas o Espírito Santo nos dá a conhecer estes segredos. Eliseu também, ele soube quando o rei Jorão mandou homens para matá-lo. Ele diz: estão chegando aí os homens que foram enviados para me matar. Os 4 jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, Deus deu a eles também sabedoria, conhecimento, inteligência em todas as letras, mas a Daniel deu entendimento em sonhos e visão, em toda visão. Então, para Daniel, os segredos eram revelados para ele. Nabucodonosor teve um sonho e não lembrava mais daquele seu sonho. E queria a revelação do sonho e a sua interpretação. E se assim os magos não fizessem, todos seriam mortos. Daniel orou juntamente com seus amigos, buscando a misericórdia de Deus. E Deus deu a Daniel a revelação do sonho e a interpretação do sonho de Nabucodonosor em uma visão de noite. Quando Deus descortinou para ele e também para Nabucodonosor a história de todos os reinos que viriam a existir, a grande estátua de ouro. E no Novo Testamento, quando o apóstolo Pedro desmascarou Ananias e Safira, revelando o real motivo da doação e que eles tinham sonegado parte da venda dos seus bens que foram doados aos pés dos discípulos. Este dom, ele não é adivinhação, não é uma bola de cristal, não é você olhar uma xícara de café, não. Ela é dada de uma maneira maravilhosa e sobrenatural para a pessoa que tem este dom. Mas é um conhecimento concedido sobrenaturalmente e ele vem da parte de Deus. O mistério de Cristo e da igreja estavam escondidos em Deus e foi revelado a Paulo. Senão ele nem nós nunca saberíamos o mistério da igreja, o mistério da nova criação, do novo povo, do novo homem, da nova humanidade. Eliseu, quando ele foi procurado pela mulher sunamita, eu acho essa passagem fantástica e ela casa bem aqui nessa aula que nós estamos falando, que nem tudo Deus revela para as pessoas que têm este dom. Então é por isso que nós não podemos fazer um culto de revelação, porque tudo Deus vai revelar para as pessoas. Então Eliseu, quando ele foi procurado por essa mulher sunamita, depois que seu filho morreu, e ela foi até ele não conseguiu ver o que afligia sua alma, ele não conseguiu ver, enxergar, né, através daquela mulher, ele não conseguiu ver o coração dela, o sentimento que ela estava tendo naquele momento. Deus não revelou a ele nada acerca da vinda daquela mulher até a sua casa. Eliseu também, ele viu o que Azael iria fazer ao povo de Israel quando ele fosse rei, e que ele mesmo mataria o rei Ben-Hadad, o rei da Síria. Mas hoje, infelizmente, as pessoas querem revelações, não de Deus, não para a edificação da igreja, não para a igreja seja protegida, né, ou livre dos falsos profetas, ou revelados pecados na igreja, a má conduta das pessoas, a real intenção das pessoas
que estão na igreja, mas elas procuram os profetas, entre aspas, na verdade, os que têm dom de profecia, para saber acerca de casamento, riquezas, empregos, como se eles fossem cartomantes e pudessem ler a nossa sorte. Nós encontramos várias pessoas na Bíblia, no Antigo Testamento, que mandaram aos homens de Deus, um intermediário, para saber se eles iam ser curados daquela doença ou não. E, infelizmente, a maioria deles, as respostas não eram favoráveis. Não porque os profetas sabiam, mas é porque o Espírito de Deus revelava para eles. A palavra de Deus nos ensina tudo acerca desses assuntos que nós temos dúvidas. A pretensão de Deus ao revelar coisas é o crescimento da igreja e a pureza da igreja. Não é para o meu benefício próprio.